Olá, pessoas, muito boa noite para você que está aqui com a gente. Meu nome é Rolando Viviani e eu sou coach do Instituto Quanin e vamos para a nossa live diária e hoje nós vamos falar sobre crenças. Muito bom, mas eu queria saber de vocês que estão aí nos acompanhando. Muito boa noite para vocês que estão entrando para assistir a nossa live, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. E, gente, eu vou avisar que a internet aqui hoje está meio esquisita e ruim. Então, pode ser que a gente dê uma travada ou a gente fique meio. Mas vamos passar o nosso recado. Eu estou gravando a live. E depois, se não der para assistir direito, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste na íntegra em Full HD. Então vamos lá, gente. Alzira, muito boa noite. Manu, a Larissa, a Val, a Elaine. Quem mais entrou aqui atrás? O seu Nerso, a Shell, a Deia, a Carol, a Miris, Dona Clau. Muito boa noite para vocês. E eu gostaria de saber, como sempre eu faço, eu gosto de interagir bastante. Então eu gostaria de saber de vocês como é que tá essa semana a gente falando de prosperidade, falando de espiritualidade, né? E hoje nós vamos falar um assunto super bacana que são as crenças, né? As crenças, aquelas que podem nos ajudar ou podem nos prejudicar. Então a gente vai percorrer esse assunto hoje que é muito interessante. Mas eu gostaria que vocês escrevessem para mim aí como é que tá o entendimento sobre espiritualidade, sobre prosperidade, para a gente poder atualizar como vocês estão, como estão os pensamentos de vocês. Você que está no Facebook e está meio esquisito, entra no Instagram que está muito melhor. Fica bem melhor para assistir lá no Instagram, porque o Facebook hoje está bem ruim, bem devagar com a nossa internet. Então, minha gente, vão escrevendo para mim aí, para eu saber o que vocês estão achando dessa nossa semana. Eu comecei segunda-feira, a Mi falou na terça, na quarta, falou muita coisa bacana, muito conteúdo interessante, muito conteúdo rico para você começar a fazer uma mudança interna muito interessante. Então, escreve para a gente aí, para a gente poder saber e entender o que está acontecendo, se vocês estão gostando ou não estão gostando, qual foram os insights, para a gente poder entrar no nosso assunto de hoje, que hoje nós vamos falar de crenças. Ontem até a Alzira, ontem ou na terça-feira, né, a Alzira falou sobre isso, e eu resolvi antecipar até o assunto que eu ia falar só lá na segunda-feira, mas eu resolvi antecipar o assunto para agora, porque é super importante para a gente poder formular melhor esse conteúdo de prosperidade, de espiritualidade. Então a gente vai falar sobre crença hoje. Certo, mas vamos expandir um pouquinho esse assunto prosperidade. A Melzoca está aqui do meu lado olhando para mim. Vamos expandir esse assunto que é a prosperidade, porque quando a gente fala em prosperidade, geralmente é muito comum a gente associar prosperidade com dinheiro, com faturamento, com grana e tudo mais. Mas a prosperidade ela vai muito além disso, ela vai muito além do fator financeiro. A prosperidade ela tem que alcançar todos os campos da nossa vida. Né? O campo da saúde, o campo da família, das nossas relações, dos relacionamentos. E aproveitando já para dar um spoiler de amanhã, amanhã nós vamos falar sobre prosperidade e relacionamento. Eu e a Mi vamos estar junto aqui para a gente desenrolar esse assunto, desenvolver esse assunto. Eu estou vendo que o pessoal está. A Shell, posso falar? Pode falar, vamos lá. A Shell disse o seguinte: fiz ontem maratona de lives de vocês. Boa, Shell. E acho que não estou na zona de medo, e sim de desespero. Tá nada, Shell, você vai ver que é isso aí. Vocês estão me ajudando a entender e identificar algumas coisas. Muito bom, Shell, é isso aí. Ó, continuar no caminho, sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. Lembra, a gente sempre fala, nós temos todo o conteúdo dentro da gente, a gente só precisa começar a manifestar isso. E a gente só consegue manifestar
todo esse conteúdo quando a gente começa a ganhar novos insights, quando a gente começa a acrescentar outros elementos dentro da gente, que a gente vai começando a melhorar essa receita interna. Então a gente vai temperando isso dentro da gente, a gente vai ganhando novas perspectivas, novas possibilidades, e aí muita coisa nova começa a acontecer. Quem mais escreveu ali? A Juliana Soares no Facebook disse o seguinte: tá um estouro tudo isso, amando. Legal, Juliana, obrigado pelo feedback, Shell, obrigado. Mas e vocês aí, o resto? Ninguém vai escrever nada? Todo mundo entendendo tudo, todo mundo já na prosperidade bombando, ganhando muito dinheiro, tendo relações super saudáveis e bacana. Como é que tá isso aí? Como é que estão esses insights? Vamos aí, gente. Gosto de muito comentário, gosto que vocês escrevam, curtam, porque inclusive isso ajuda as nossas mídias sociais do Instituto Guanin poder atingir mais pessoas, né? Poder atingir mais pessoas, porque os robozinhos do Facebook e os robozinhos do YouTube, os robozinhos de todas essas mídias sociais, eles gostam muito de conteúdo, mas para que eles possam entender que o conteúdo é bom, precisa ter bastante comentário, bastante curtida. Então, a gente pede, por favor, para vocês compartilhem, né, curtam, comentem com a gente aí, para a gente poder subir esse score nosso nas mídias sociais, para eles poderem distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado. Às vezes tudo vai ficando difícil e vamos nos acomodando e acabamos desistindo dos nossos objetivos. É isso aí, Alzire. Nós vamos falar muito sobre isso e por que isso acontece hoje quando a gente fala em crença. Então vamos lá, vamos já botar esse assunto em pauta para a gente poder ir discutindo. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente poder ir trabalhando dentro desse conceito de crença. Então, o que na verdade significa crença? Vamos, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de pegar a palavra e ir lá no dicionário para poder entender qual é o conceito real daquilo, porque é muito comum, às vezes, a gente conhecer muitas palavras, conhecer muitas coisas, mas a gente às vezes pode ser que a gente interprete aquilo de forma que não é tão real, ou não é tão convidativa, ou não é tão colocada em prática da forma certa. Então, eu sempre procuro dicionário quando eu quero explicar alguma coisa. Então, crença no dicionário quer dizer o quê? É o mesmo que certezas, confianças, convicções. Então é aquilo que você tem certeza, é aquilo que você acredita, né? Tanto é que é a ação de crer na verdade ou na possibilidade de alguma coisa, né? Na fé, a crença usada no âmbito religioso é a crença em Deus, ou a crença nos santos, é a crença em uma religiosidade que você tiver. Então, a crença também é utilizada muito quando a gente fala em religião. E também é uma convicção íntima, convicção interna, né? Uma opinião que se adota com fé, com convicção, com certeza. Então, quando eu falo sobre uma crença, falo sobre um determinado assunto, eu tenho certeza daquilo, aquilo se torna uma crença para mim. Então, se você começar a percorrer as coisas que você anda falando, as coisas que você anda pensando, elas são crenças, porque são certezas que você vai adquirindo. E a gente pode conseguir isso de diversas formas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, quando eu começar a entrar nos tipos de crença e tudo mais. Então, entendido esse negócio de crença? Então, crença é confiança naquilo ou em alguma coisa. É quando eu tenho certeza de algo, eu coloco essa crença. A Pri chegou. Oi, Pri. Olha, eu tenho que falar uma coisa. A Pri deixou aqui hoje um quibe maravilhoso. E se você aí que estiver assistindo a gente for de São Paulo e quiser comer uma comida das Arábias, procura a Priscila Scaff, ela tá aqui ó, no nosso Instagram, procura ela que ela tem muita coisa boa e ó, cara, sensacional. Obrigado, Pri, tava uma delícia, a gente já finalizou com tudo aqui. Tudo não, né, vida? Tudo que eu digo do quibe, cara. O quibe e o baba ganoush tava uma delícia! Aí, tá vendo? A Mi já botando aí um baba ganoush que tava bom. A gente que gosta de fazer uns aperitivos para comer aqui, uns acepipes. Você não sabe o que é acepipes? Vai lá no dicionário e procura, porque eu não vou falar.
Bom, vamos lá. Vamos continuar com o nosso Paranauê aqui. Bom, falando então nas certezas que a gente tem, naquelas convicções que a gente tem sobre determinados assuntos e tudo mais, a gente pode chamar isso de crença. Tudo bem? Então, imagine que você quer aprender alguma coisa. Ah, eu quero aprender algo novo. E aí, de repente, eu começo a aprender aquele algo novo. Aí vem todas as dificuldades de aprender algo novo, seja lá o que for, os obstáculos, os erros, tudo mais. E aí você simplesmente fala, quer saber, eu vou deixar para lá, não quero mais aprender isso porque ah, eu não tenho capacidade para fazer isso. Quando você diz isso, e aí eu quero perguntar, quantos de vocês já não tiveram esse tipo de situação? Realmente eu não quero isso porque eu não consigo, é difícil, é ruim. Você, na verdade, está criando uma certeza, uma convicção interna e está criando uma crença que a gente chama de crença limitante, ou seja, aquilo que me limita em algo, que não faz com que eu possa expandir a minha real potencialidade. Lembra que a mim falou muito de potencialidade? Então, a gente precisa, para poder botar a nossa potencialidade toda para fora, a gente precisa começar a eliminar essas certezas que a gente cria internamente, essas certezas que viram crenças. Então elas podem ser boas ou não tão boas. Então eu quero saber de você aí, quais crenças que você começa a identificar dentro de você, e se você já passou por essa situação de começar uma coisa e desistir porque era difícil, porque eu não tenho tempo, ou porque isso custa caro, ou enfim, esse monte de coisa. Escreve para mim aí que eu quero saber para a gente poder, para eu entender que vocês estão acompanhando a nossa linha de raciocínio. Nosso Facebook está muito ruim, cara. Vamos lá. Então, isso que eu acabei de falar para vocês é uma crença limitante. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó, de crença limitante, que é algo que você realmente acredita de alguma forma, que você põe uma certeza tão grande dentro de você a respeito de algo que aquilo vira uma crença. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu não sou bom em matemática, então eu não vou fazer engenharia. Meu negócio, eu acho que eu não vou para nenhum tipo de exatas, nada disso, porque tá realmente ruim. Pega para mim o carregador do computador aqui que já está com a bateria fraca. Eu nunca dou seguimento em nada. Então, olha só, cara, precisa começar a botar isso porque, ó, identifica aí dentro de você quais são os pensamentos que você anda tendo que acabam te limitando, acabam deixando. Flor, põe na tomada ali atrás, você consegue? Manu, corre aqui, por favor. Peraí, gente, desculpa aí, mas eu preciso ligar a bateria do Paranauê aqui. Ó, já acabou. Põe para mim na tomada aí embaixo, por favor. Então, quando eu falo, eu não sou bom em matemática, então, ou eu não sou bom em redação, então eu não consigo escrever, eu não consigo fazer nada disso, é ruim, deixa para lá e tal, eu estou criando essas crenças limitantes, né? Ou, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho. Percebe? Você começa a criar um monte de pensamentos dentro de você que aí criam essas coisas, essas crenças limitantes dentro de você. Percebe? Então, escreve para mim aí o que você identifica que você realmente poderia fazer e não faz. Né? Então, assim, ó, eu nunca vou emagrecer porque eu não tenho disciplina para manter uma dieta. Isso é uma crença. Por que você não tem disciplina? Você está colocando essa limitação em você. Percebe? Eu queria que vocês entendessem que muitas coisas das quais a gente fala durante o dia, a gente fala durante semanas, meses, que acabam criando uma limitação na nossa própria potencialidade. Então, olha como crença é uma coisa super importante. A gente precisa começar a tomar consciência sobre essas coisas. Precisa começar a ter uma
uma visão mais ampla disso, para que eu possa identificar quais são essas crenças. E eu vou falar lá na frente daqui a pouco sobre como é que a gente identifica isso e como a gente pode trabalhar. Mas eu quero que fique muito claro para vocês que muitas das frases que você fala, muitas das coisas que você pensa, muitas das coisas que você ouve, criam pensamentos ou certezas dentro da gente que acabam nos limitando em todo o tempo. Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Tá fazendo sentido isso aí? A Má Vamos disse lá. o seguinte: eu me saboto, enjoo ou perco o interesse. Aí a Carol disse o seguinte: ou também que absorve do que os outros falam de você. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Então, deixa eu falar algumas coisas clássicas aqui, ó. Eu fiz algumas anotações que são. Ó, eu não tenho as qualificações necessárias. É tarde demais. Não sei por onde começar. Já tenho responsabilidade demais. Nunca funcionou antes. Sempre chego tarde demais. Não tenho conhecimento suficiente. Estou muito fora de forma. A vida é muito complicada. Quantos de vocês já falaram uma ou mais dessas frases? Escreve para mim aí. A Ju Peixinho escreveu uma coisa interessante. Vamos lá, Ju. Hoje descobri que não sou esforçada, sou dedicada, e isso ganha outro sentido. Ter certeza que eu era esforçada sempre me fez achar que teria que fazer o dobro. Olha só, Ju. Olha como é importante a gente ter consciência da significação das palavras ou da semântica das coisas. É muito louco isso. Né? Às vezes a gente fica gastando energia, lembra, eu falei sobre isso lá na segunda-feira, de gastar energia à toa, né? De repente a gente tem um potencial que a gente pode trabalhar dentro de uma dedicação e a gente acaba levando isso para o esforço. Então, quando você muda a forma como você pensa, o seu cérebro vai funcionar de forma diferente. Olha que importante o que você fez. Você está falando para o seu cérebro que agora as suas atividades, as suas tarefas são dedicações, não são mais esforços. O que isso significa internamente para o seu cérebro? Olha, eu não vou precisar ficar gastando tanta energia. Então você vai ver que ao longo do tempo vai mudar completamente o seu ritmo interno para fazer as coisas. Você vai ver, depois você conta aí. O que mais? Disse o seguinte: eu não consigo me expressar, tenho medo de ser julgada. Aí a Ju disse o seguinte: quem falou isso? Surreal Terapias. Muito bom. Me escreve seu nome para a gente poder falar o seu nome. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. A Juliana, e eu já vou falar disso aí, viu? Nunca dei seguimento em nada que quero. Faculdade, tocar algum instrumento, fotografia, mas isso é algo que eu quero muito, fotografia. Mas às vezes é como se eu não fosse capaz. Eu gostaria de ter paciência e fazer artesanato. Acabo desistindo. Aí a Juliana, exato, não sei por onde começar, acho que por medo do novo. A Suelen é da Surreal Terapias. A Suelen, Suelen. Eu tô com óculos, mas eu não vi, tá muito pequenininho ali. Aí então, Suelen. A Ju só falou o seguinte: minha terapeuta que me aguente. Vamos lá. Bom, Suelen, eu vou contar uma historinha aqui. Eu acho que já devo ter contado, mas eu vou contar de novo. Imagine que você tem 6, 7 anos de idade, está lá no prezinho ou na primeira série e a professora está lá explicando alguma coisa e aí, de repente, ela vira para a sala e pergunta alguma coisa. E aí você ou alguém levanta a mão e responde. Só que responde errado. O que acontece com a sala? Escreve para mim aí. Escreve para mim aí no Facebook, no Instagram. O que acontece quando eu lá com 6, 7 anos, tô lá na sala de aula, a professora faz uma pergunta e eu levanto a mão ou um amiguinho levanta a mão e responde errado. O que acontece? O que acontece com a sala? Vira uma balbúrdia, com toda certeza. Vão zoar aquela pessoinha até não poder mais. Vão chamar de burro, vão chamar de não sei o quê, vão chamar. Se a gente não tem uma professora que tem uma sacada já dentro de um âmbito de uma educação, né, emocional, a professora vai deixar para lá e aí o que acontece?
Quando a professora vai perguntar de novo, quem é que vai levantar a mão para responder? Ninguém mais. Por quê? Porque se eu crio essa crença dentro de mim lá atrás, né? Eu crio essa limitação dentro de mim. Bom, se eu levantar a mão e eu responder errado, vão me julgar, vão me zoar, vão fazer tudo para mim. Então o que eu faço? Eu paro de fazer. E isso eu começo a trazer para minha vida, até minha vida adulta. Então, quando eu não tenho, quando eu tenho medo de fazer algo, porque vão me julgar, porque vão não sei o quê, é porque em algum momento eu criei uma crença de que alguém falou que eu era burro, alguém falou que eu não tinha capacidade, alguém falou que eu nunca ia conseguir aquilo. Então, vamos começar a olhar essas crenças lá atrás e ver se faz sentido isso. Porque veja, olha que incongruência, olha que paradoxo muito louco isso. Quando é que a gente mais aprende? Quando a gente erra, exatamente. Então, se onde eu mais aprendo é quando eu erro e eu não faço com medo de errar, como é que fica essa conta? Ela não fecha. Percebe? Por quê? Porque se eu errar, alguém vai me julgar. Então, mas cara, mas espera aí, errando que eu sempre aprendo. E todos os processos que a gente faz na nossa vida, seja de aprendizado, de trabalho, de escola, relacionamento, de tudo, sempre vai ter todo tipo de coisa no caminho, sempre vai ter um monte de erro, sempre vai ter um monte de coisa para a gente poder fazer o quê? Exercitar o aprendizado. E agora isso vai ficar mais evidente, mais do que nunca, nesse mundo de regeneração que a gente acabou de entrar. Isso vai ficar muito mais evidente. Então eu vou ter que realmente aprender que quando eu erro é para eu aprender mais rápido. E aí eu conserto aquilo e eu ponho atenção na coisa que eu posso melhorar, não no erro em si. Eu não vou ficar preso naquilo. Né? Então, Suelen, dá uma olhadinha nisso para ver aonde está essa sua crença que faz com que você tenha medo de arriscar, medo de fazer as coisas. Esse foi só um exemplo dessa historinha, né? Então, prosseguindo aí, gente, vamos escrevendo aí, ó, tá muito devagar isso aí, eu gosto. Acho que tá com delay grande. Né? É isso. A Luiz Tevato escreveu, né, quando você perguntou da sala, apareceu agora, bullying. A Juliana falou, a sala ri da tua cara. É isso aí, boa, boa, mas vamos lá, vamos dando prosseguimento na coisa aqui, ó. Uma coisa importante é perceber que essas crenças limitantes, elas são coisas criadas pela gente mesmo. Nós é que criamos esse monte de crença limitante. Nós é que criamos essa coisa toda. Então, nós somos, sim, responsáveis por isso. Então, é muito importante a gente começar a olhar para isso com mais carinho, começar a olhar com amor para a gente. Né? Quando eu falo quando eu falo. Peraí, gente, que deu uma desconectada aqui no YouTube, mas já acho que já vai voltar. Perdi até o fio da meada aqui. Vamos lá, daqui a pouco eu lembro de volta. A gente vai olhando a tecnologia aqui, vai nos dando uma loucura isso aqui. Então, por que a gente tem essas crenças limitantes, né? E aí, eu vou dar alguns exemplos de diferentes fontes que fazem com que nós criemos essas crenças limitantes. Primeiro são as experiências. Essa história da escola é uma experiência que eu crio. Ou eu vou fazer um determinado negócio e aí eu, sei lá, tenho uma experiência ruim, ou me machuco, e eu crio uma crença limitante sobre aquilo. Eu não quero, eu não posso, eu não tenho capacidade. Né? Então, o fator experiência é uma das coisas que ajudam a gente a criar crenças. E aí, tudo que eu estou falando, gente, ó, serve para o lado bom ou lado ruim. Então, é tudo uma questão de interpretação interna. É que nós fomos escolarizados a criar coisas ruins sempre, né? A olhar a coisa do lado ruim. Por quê? Porque os nossos pais, os nossos avós, sempre viveram com muita dificuldade e tudo mais, então eles sempre tiveram esse viés
para trazer a interpretação ruim da coisa e não a interpretação boa. Então, eu posso criar uma crença ruim ou uma crença boa, tá? Em tudo isso, principalmente das experiências que a gente tem. E como é que eu crio crenças boas com experiências? É mesmo que se eu errar, eu vou lá e faço a seguinte pergunta: o que eu aprendi com isso? O que funcionou? O que não funcionou? O que dá para melhorar? Percebe? E aí você vai começando a perceber que atitudes de pessoas de sucesso levam muito, muito em consideração isso que eu acabei de falar. Elas olham quando acontece um determinado problema e falam assim: bom, dá para arrumar? Dá para consertar? Dá para melhorar? Se dá, ok, vamos lá, vamos consertar e vamos melhorar. Se não dá, descarta e aí sim vamos fazer outra coisa. Percebe? Então, esse tipo de coisa, quando eu começo a mudar o tipo de crença da minha cabeça, outras oportunidades começam a aparecer, tá? Olá, posso ler para você? Pode. A Miri diz o seguinte: quando era adolescente, sofria de que não queria crescer profissionalmente. Ganhava pouco, mas continuei acreditando no meu propósito. Me tornei desenhista profissional, bailarina. A Magodas perguntou. É isso aí, Amires. Olha só, tá vendo como as coisas podem funcionar de uma forma boa? A Má perguntou, crenças podem ser repassadas? Acho que você já respondeu. Ô, Má, especifica um pouco mais isso aí. Pode ser passada para os seus filhos? Claro que, sem dúvida nenhuma. Essas frases todas que eu falei antes, você ouviu de quem? De quem que a gente geralmente ouve? Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Já, já. Aí a Juliana falou o seguinte: você me fez lembrar algo. Eu trabalhava no McDonald's e no meu horário de almoço eu estava na sala lendo um jornal porque estava fazendo vestibulinho e o meu gerente entrou na sala. Saiu e voltou com outro gerente e começaram a rir de mim. Perguntaram por que você está lendo esse jornal. Eu disse que era para me atualizar para a prova de vestibular e riram mais ainda. Eu chorei tanto depois disso. Havia esquecido desse episódio. Isso há mais de 20 anos atrás. Legal, mas aí é que tá. O que você interpretou disso? Foi a Ju que escreveu? Foi a Juliana Soares no Facebook. Juliana, qual foi o seu sentimento naquela hora? O que você pensou exatamente naquela hora? Escreve pra gente aí, pra gente ver qual foi o resultado disso depois. Tá? Então vamos lá. Além das experiências, e junto com elas, tem outra coisa chamada lógica equivocada. Então, se eu sou escolarizado para sempre interpretar as coisas de forma ruim, quando eu crio essa crença ruim ou essa crença limitante, eu ainda encontro uma justificativa para isso. Ah, então eu não sou bom o suficiente para tal coisa. É verdade, né? Olha só, olha quanta coisa que eu comecei e não dei prosseguimento, não foi para frente. Olha que coisa ruim isso. Né? Então, a gente acaba criando uma lógica equivocada sobre as experiências que a gente cria. E isso ajuda a reforçar a crença, tanto boa quanto ruim, principalmente a ruim. Né? Outro fator é a desculpa. Pode ser que lá no fundo você queira realmente aquilo, né? Mas você acaba justificando, dando uma desculpa, deixando aquela vozinha interna falar para você, você não tem capacidade mesmo e não sei o quê. Percebe como isso linka com o que a gente falou lá na segunda-feira, quando eu pulo da zona de conforto e eu quero fazer uma mudança e eu caio na zona do medo? É ali na zona do medo onde a gente cria esse monte de crença limitante. E aí a gente acaba voltando para a nossa zona de conforto, né? Então, olha só, outra coisa, e aí, Má, respondendo o que você falou, círculo social, família, amigos, colegas de trabalho, pessoas, professores, toda essa gente acaba repetindo que nem papagaio um monte de frase, crença limitante que elas ouviram e que faz sentido para elas, e a gente acaba absorvendo isso. Quantas vezes você já não ouviu que dinheiro não dá em árvore, ou que a gente precisa trabalhar duro para viver, ou que a vida é difícil, ou que as coisas não caem do céu. Percebe? Quem que falou isso para você? Quem costumava falar isso para você? Isso faz com que também eu acabe absorvendo
as crenças de outras pessoas. E aí, Má, respondendo para você, é assim que elas são repassadas. E da mesma forma que você deve ter ouvido muita coisa dos seus pais, dos seus avós, dos tios, dos primos, de todo mundo, você acaba repassando isso para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas que convivem com você. E aí é um ciclo de reforço de crença limitante. Quantos de vocês aí conseguem agora identificar que muitas das conversas que vocês têm com as pessoas só reforçam e criam mais crenças limitantes na sua vida? Faz sentido isso para você? Escreve para mim Olha aí. lá, a Carol disse o seguinte: o cérebro sempre tenta achar uma explicação para tudo. Manu, Aí a Magodas disse o seguinte: digo assim, um exemplo. Quando adolescente eu bati o pé e dizia: nunca vou ser igual minha mãe, nisso ou naquilo. Hoje me pego fazendo aquilo que eu não gostava. por que será, né? Percebe como faz todo sentido? Né? Todo sentido isso aí. Quando eu crio essa crença, nós mesmos criamos essas crenças limitantes. Né? Outro fator, religião. Olha o quanto as religiões foram criando coisas que foram passadas de geração para geração, de pecado, de coisa que não pode, de coisa disso, coisa daquilo, que hoje em dia a gente já olha e fala, poxa, não faz o menor sentido. Né? Então, religião também antigamente tinha um fator muito mais preponderante, mas hoje ainda em algumas religiões ainda se cria-se o medo por conta de muita crença que foi colocada ali. A Juliana A Soares. própria. Fala. Perdão. Fala, não, fala. Ela falou assim que o que ela sentiu foi que eles apontaram para mim me diminuindo, que eu não seria capaz. Quem falou isso aí? A Juliana Soares, você pediu para ela escrever o que É isso ela tinha aí, sentido. é isso aí. Você percebe por quê, Juliana? Eles muito provavelmente tinham essa crença limitante de que eles não conseguiam. Então, para eles faz muito sentido. Né? Então, eu entro aqui ó, no próximo item, que é a sociedade. Olha como a sociedade cria um monte de crença. Que, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, os homens eram escolarizados para poder gerir uma família e constituir uma família, e as mulheres eram feitas para poder ser dona de casa, para criar os filhos e tudo mais. Mas olha como isso foi mudando. Isso era uma crença. É o que a gente chama de mente coletiva. Né, que a Mi depois pode falar mais disso, talvez a gente fale isso amanhã, sobre a mente coletiva que cria todo um conceito de crenças limitantes e a gente simplesmente interpreta aquilo como verdade, a gente interioriza aquilo e a gente passa a viver aquilo. Então, olha como é importante a gente começar a ter consciência de que as coisas não são bem assim. Né? Elas podem sim ter um significado e uma forma diferente, basta eu começar a identificar e olhar tudo isso. Né? Então, vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre como a gente pode descobrir isso. Né? Então, para descobrir essas crenças limitantes, a gente tem que pensar o seguinte: um exemplo, o que eu gostaria de fazer agora? Né? Pode ser um monte de coisas, mas se eu escolher uma coisa só, começar a pensar naquilo, eu posso criar crenças que vão me levar a executar aquilo ou crenças que vão me afastar daquilo. Então, é assim, eu quero fazer, sei lá, como deram um exemplo aí de fotografia. Se eu começar assim, mas os equipamentos são caros, né? Eu não tenho tempo. Quem ganha dinheiro com fotografia? Não sei o que, blá 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 blá. Poxa, se você começar por esse viés, que é o mais comum das pessoas, com toda certeza você vai ficar para trás e você vai acabar não fazendo. Agora, se você pegar, eu vou fazer fotografia. Poxa, mas tudo bem, os equipamentos eu não preciso comprar tudo de uma vez. Eu começo com os equipamentos que eu tenho, vou fazendo, vou me aperfeiçoando. Poxa, daqui a pouco eu posso virar um JJ Duran e começar a ganhar muito dinheiro com isso, por que não? Percebe? Então, olha só, o mesmo desejo com um viés completamente diferente de crenças limitantes ou crenças que vão ajudar eu
participar e começar a criar coisas para aquilo acontecer na minha vida. Serve isso para tudo, para absolutamente tudo. Começa a tentar levar isso para as coisas que você quer, você vai ver que você pode seguir esses dois caminhos. Ou o caminho de realmente você vai lá e vai fazer, apesar de tudo, ou você não conseguir ultrapassar a zona do medo. E aí você fica na sua zona de conforto, você não tem o aprendizado e muito menos o crescimento depois a respeito dessas coisas. Percebe como crença é uma coisa intimamente ligada com zona de conforto? Vou colocar aqui, ó, tenho mais 10 crenças limitantes que podem bloquear a sua vida. Olha só, maravilhoso. Passei da idade para isso. Não tenho qualificação necessária. Eu não consigo. Essa acho que é a melhor de todas. Né? Tenho medo de falhar. É tarde demais. Eu já falei essa lá atrás, né? Não há nada que possa ser feito. Sou assim e não consigo mudar. Essa também é super clássica. Essa é super clássica, né? Sou assim e não consigo mudar. Não tenho tempo suficiente. Olha, eu provo para você que você tem pelo menos aí 1/3 do tempo que você usa que você tá fazendo coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Que mais? É preciso sorte para ter sucesso. Pô, aí, né? É de cair o. Eu nem vou continuar. Por favor. Ai, ai. Isso é impossível de fazer. Percebe? Se alguém já fez é porque é possível ser feito. Olha o quanto de coisas que a gente acaba não fazendo, acaba repetindo isso como um papagaio, e a gente aprendeu isso dos pais, dos avós, dos professores, dessa galera toda, dos familiares e tudo mais, e a gente acabou criando isso e adotando isso como uma verdade nossa. E aí eu pergunto para você, isso realmente essa verdade, essa crença é sua ou você pegou de alguém isso? Eu acho que, né, é super interessante eu começar a perceber, a eu começar, ó, o Facebook voltou melhor. A eu começar a perceber e ter mais consciência sobre essas coisas. E aí, gente, vamos escrever aí. Eu estou fazendo um monte de pergunta e eu só vejo o pessoal aí e tal e nada. Posso me intrometer? Bora. Eu acho que essa coisa da crença, quando ela está muito vinculada aos seus princípios e valores e à sua espiritualidade, ela te leva para um ponto de crescimento. Uhum. Né? Quando ela é positiva. Não, por isso que eu falo, de crença, né? Então, assim, quando ela está alinhada com princípios, os seus princípios, os seus valores e a sua espiritualidade, não tem como ela ser negativa. Então, igual ontem que eu falei da crença de no meu mundo isso não acontece, ou melhor acontece comigo. Isso são crenças também, né? Lógico. Aquilo que a gente chama de mantra, na grande maioria das vezes, são crenças. São crenças que você vai implantando, né? A gente adora usar mantra. Eu uso muito mantra com bastante coisa. Está enroscado na mesoca aí. Os mantras são excepcionais criadores de crença, porque eles repetem várias coisas e geralmente são frequências boas, né? Lembra que eu falei lá nas lives que o mundo é feito do quê? Frequência, vibração e energia. Que tipo de frequência, que tipo de vibração e energia que você está trazendo para a sua vida? Né? Que tipo de crença você está alimentando dentro de você que está impedindo de você de fazer as coisas, ou que está deixando você hoje numa situação ruim. Saiba que isso é sua responsabilidade. É sua responsabilidade identificar essas coisas. É sua responsabilidade começar a ter consciência sobre quem é você de verdade. E isso não é ser egoísta, isso é ser considerado um indivíduo. É a sua individualidade. Então é muito importante começar a ter consciência, parar de terceirizar as coisas. Eu já falei isso várias vezes. Percebe como uma coisa está linkada na outra? Então, vamos começar a ter uma nova visão disso aí, gente. Fala aí, a Ju escreveu alguma coisa aí.
Já vi minha filha repetindo que era lerda e não conseguia algo. Caiu minha ficha que era eu que falava isso para ela. Mudamos, mas não é fácil perceber que o que falamos tem impacto. Olha aí, Ju, pô, excelente exemplo. Obrigado pelo feedback. Fabuloso. Olha só, a forma como a gente trata os filhos é um reflexo de como a gente foi criado, né? Então, ou a gente quebra isso e começa a mudar esse padrão, ou a gente vai trazer a história da família desse monte de crença. Então, olha que muito legal começar a ter consciência das coisas e começar a ter uma outra atitude, começar a prestar atenção no que você está falando. Gente, olha só, nós temos duas orelhas e uma boca. Você fala por duas orelhas e ouve por uma boca? Então, precisa começar a ter consciência maior do que você está falando, do que você está pensando. Isso está dando o resultado da sua vida. E aí, sua vida está ok? Como é que está a sua prosperidade financeira, de relacionamento, né, com as pessoas, com a família, com a sua profissão? Como é que está a sua prosperidade? Ela está intimamente ligada às crenças que você anda criando ou que você vem criando ao longo desses anos todos. Quem mais escreveu aí? A Carol disse o seguinte: sim, falei para o meu cunhado não chamar a sobrinha de feia. Ela tem 6 anos. Ele disse que todos chamam ela de linda e a vida não é assim. Ah, então, olha só. A vida não é assim. Quer uma crença mais limitante do que essa? Quando eu digo que a vida não é assim, eu estou fechando para o mundo de todas as possibilidades, que a Mi sempre fala. Né? Então, cara, é legal esse feedback seu para ele, viu? Mas é aquela história, ninguém muda ninguém. Então, enquanto não cair a ficha dele e ele está prejudicando a própria filha, a própria sobrinha fica complicado, né? Manda ele assistir a live, né? Quem sabe dá um pá, né? Desperta um insight nele aí. Quem mais? Quem mais? Vamos aí, gente. Quero saber de vocês como é que tá isso aí. Eu falei um monte de coisa já aqui, então ó, só a Ju tá escrevendo, a Carol tá escrevendo, a Juliana no Facebook, a Alzira. Alzira, você não escreveu mais nada, tá entendendo tudo, tá legal, o conteúdo tá bom. Como é que tá isso aí? Vamos lá para eu poder falar sobre como a gente supera isso, como a gente começa a superar essas crenças limitantes que a gente vem criando, ou vem escutando, ou vem interagindo com as pessoas. Aliás, escreve para mim aí. Você já teve esse insight? O que você anda reforçando de crença limitante nas suas conversas? Nas conversas que você tem com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com seus colaboradores, né? Ou mesmo se você é um líder com a sua própria equipe. Que tipo de que tipo de conversa você anda tendo com eles, se cria ou não crenças limitantes ou crenças que podem empoderar eles ou coisas que vão despertar mais a potencialidade. Escreve aí, quero saber, pô. O Will disse o seguinte: os pais são os que mais enraizam crenças para nós. Comigo foi assim, e aos poucos estou superando. Muito bom, Will. Então é isso aí, cara. Por quê? É bom entender isso aí, porque os seus pais muito provavelmente aprenderam isso com os seus avós, que aprenderam dos seus bisavós, que aprenderam dos seus tataravós e assim sucessivamente. Então a gente vem trazendo muita coisa de geração em geração e não dá nem para falar assim, o culpado são eles, porque se você fizer isso, você está terceirizando a sua responsabilidade. Então, se você já começa a ter consciência sobre isso, você está trazendo a responsabilidade para você, e aí, trazendo essa responsabilidade para você, você consegue sim começar a quebrar esse ciclo que vem de geração em geração, porque não é culpa deles. Eles foram criados assim, e então eles só estão reverberando aquilo que faz sentido para eles. A Ju Peixinho disse o seguinte: pais são culpados que não têm culpa. Exatamente. E a Alzira disse o seguinte: a gente supera quando começamos a acreditar que somos capazes. É isso aí, Alzira. Exatamente. A gente é capaz de absolutamente tudo. A gente pode realmente se bloquear quando a gente cria essas frases que falam que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente isso, que a gente aquilo. Percebe? Que é muito claro isso.
É só a gente começar a ter consciência e assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, pelos nossos próprios feitos e pelos resultados que a gente está tendo. Beleza? Então, vamos lá. Vão escrevendo aí que eu vou continuar o Paranauê aqui, porque nós já temos 45 minutos de live e o tempo voa. Bom, como eu supero essas crenças limitantes? Primeiro eu preciso começar a identificar quais são essas crenças, né? Então eu preciso fazer o chamado inventário, eu preciso parar e começar a escrever quais são as coisas que eu ando falando, quais são as coisas que eu ando pensando que estão criando, né, essas limitações na nossa vida. Depois eu começo a trabalhar uma por vez. Então eu vou reconhecer uma delas. E aí eu começo a trabalhar para fazer o inverso. Eu começo a fazer o quê? Eu começo a pensar diferente sobre aquilo para começar a fazer o meu cérebro descaracterizar aquela coisa toda, para eu poder ter um novo resultado. Mas aí. A Fê disse o seguinte: eu procuro mostrar para os meus filhos que eles podem tudo e que tudo depende deles e do esforço deles. Aí ela só precisa substituir a palavra esforço por dedicação. Muito bom. Fê, legal que você está aqui. A Fê estudou comigo há muitos anos atrás. Muito legal, Fê. Obrigado pela sua presença. É isso aí, ó. Como a minha aqui falou. Vamos substituir a palavra que você colocou aí, esforço, por dedicação. Porque esforço, veja, quando eu falo esforço, eu estou criando dentro do meu cérebro que ele vai gastar mais energia do que ele precisa. Então, é melhor eu falar assim que eu vou me dedicar àquilo que faz com que o meu cérebro gaste menos energia para fazer a mesma coisa. E aí fica menos desgastante, porque tudo pode correr, Fê, dentro de uma harmonia, dentro de uma coisa que seja tranquila, lisa. Né? Não precisa ter o esforço. O esforço é crença limitante. Né? Eu não preciso me esforçar para conseguir tudo na vida. Basta eu querer e começar e trabalhar para aquilo, me dedicar àquilo. Percebe como é diferente? Percebe como às vezes a semântica das palavras muda completamente o contexto da coisa? Então, você falando para os seus filhos que eles podem tudo e é só eles se dedicarem, cria assim uma visão completamente diferente do que eu falar que você pode tudo e é só você se esforçar. Beleza, Fê? Obrigado por você estar aqui, viu? Vamos lá, gente. Quem mais aí quer escrever? E aí, vamos lá. Então a gente faz um inventário das nossas crenças limitantes, daquilo que anda impedindo a gente de seguir em frente nas coisas. E aí a gente reconhece apenas uma delas e começa a trabalhar. E aí eu vou contestar essa crença. Eu começo a contestar, né? Eu começo a fazer perguntas do tipo assim: essa crença realmente tem fundamento? Ou qual é o fundamento disso? Né? Quais são os fatos que comprovam aquilo? E aí eu vou começar a usar o meu cérebro esquerdo, o meu cérebro racional, para começar a questionar aquilo. Né? Isso para um tipo 6 é super tranquilo, porque ele vai fazer isso com o pé nas costas. Né? Mas os outros eneatipos nem tanto. Mas, e vamos lá, a gente precisa começar a contestar essas próprias crenças para começar a mudar essa forma, né? Mudar essa forma de pensar, ter uma consciência diferente sobre as coisas, para eu começar a identificar isso tudo e começar a ter uma nova vida, novos resultados. Quem mais, gente? Vamos escrevendo aí, 50 minutos de live, já eu tenho que encerrar, porque senão o Instagram nos derruba. E é isso. Bom, mais um item importante. Depois que eu faço o inventário, reconheço e questiono, eu começo a identificar quais são as consequências que tem essa crença. Né? O que isso está causando na minha vida? O que isso está me impedindo? Ou está, sei lá, identificando isso, a gente consegue melhorar. E aí a gente adota uma nova crença.
Então, eu faço o inventário, pego uma delas, questiono, né? Olho as consequências dela e depois simplesmente eu adoto uma nova crença que vai substituir essa que você tem agora, né? E o mais importante de tudo, coloque em prática. É super importante isso, porque sem prática eu realmente não vou conseguir levar nada para frente, não vou conseguir fazer isso. Então, faça isso, né? Tire um tempo para você. Eu sempre falo, a gente sempre fala isso. O quanto tempo você está se dedicando para você mesmo? Você tira pelo menos uns 15 minutos, uma meia horinha por dia, para chegar ali no fim do dia e perguntar por que valeu viver o dia de hoje? Né? Essa autoanálise, ela tem que ser constante, isso tem que virar um hábito na sua vida. Porque se isso não vira um hábito na sua vida, você deixa passar muita coisa. Você cai no automático e aí o mundo te engole. E a hora que você viu, você está repetindo que nem papagaio um monte de coisa das outras pessoas. Porque você está sendo levado como a maioria das pessoas nessa grande manada da humanidade. Então, esse mundo novo de regeneração e agora trazendo a espiritualidade junto, ele vai ter que levar você para uma nova forma de entender as coisas, uma nova forma de se expressar, uma nova forma de se entender, de se conhecer. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu me empodero, mais eu me curo, mais eu consigo entender por que os resultados acontecem na minha vida. Por que eu quero tanta coisa e não consigo? Por que os meus desejos nunca chegam quando eu quero? Você precisa começar a ter consciência maior sobre isso. Vamos lá, tem mais gente escrevendo aí? A Carol disse o seguinte, mas às vezes você não enxerga a crença de tão enraizada. E a Miri fez uma pergunta, manias são crenças? Manias são crenças? Não necessariamente. Olha, você tem que avaliar o seguinte. Faz a pergunta se essa mania está te prejudicando ou não. Se ela estiver te prejudicando, pode ser que tenha aí alguma crença colocada nela. Se não, é uma mania. E tudo bem. Para psicologia, mania é um hábito. Um hábito. Né? E a crença, a mania tem mais a ver com algo físico, um hábito físico, e crença muito mais um hábito... Um hábito mental. Um hábito mental. Um hábito mental. Entendeu, Amiris? Deu para ouvir a minha aí? Então, Carol, esse negócio de crença tá muito enraizada é muito verdade. Por isso que a gente precisa começar a identificar, né? Aí eu pego essa crença, questiono ela, aí eu vou lá e vejo quais são as consequências que ela tem na minha vida, e aí eu crio uma nova crença para poder substituir essa. Mais alguma coisa, pessoas? Hoje o pessoal escreveu pouco aí, né? Também o Facebook estava devagar, estava muito ruim, né? Ó, ixi, poucos comentários e blá blá blá. Bom, gente, então, se não tem mais dúvida, não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar nossa live por aqui hoje e agradecendo todo mundo pela presença, agradecendo aí pelos comentários, pelos feedbacks, pela interação. Então, ajude a gente a aumentar aí a nossa visibilidade das nossas redes sociais. Entra aí, compartilha, dá o seu like, comenta, vai lá no nosso YouTube, se inscreve no canal do Instituto Conin, lá tem todas as nossas lives, todas as lives que a gente faz aqui, a gente sobe lá já logo depois, então elas ficam disponíveis logo depois, então tem todas as informações lá. Amanhã a gente volta com o nosso programa Relacionamentos. Amanhã estou eu e a Mia aqui, nós dois juntos, e amanhã nós vamos falar de prosperidade e relacionamento, para a gente fechar essa semana de... Fechar não, semana que vem ainda tem mais. Semana que vem ainda tem mais. Eu tô falando sobre as leis do sucesso e espiritualidade. Isso aí. Vai cortando o assunto. Mas a gente fecha...
esse ciclo dessa semana para abrir um novo, para falar mais sobre prosperidade, sobre espiritualidade, como a gente se integra melhor nesse mundo novo de regeneração, que olha, já é o mundo novo, já é realidade. Se para você não faz sentido isso, você ainda está no mundo velho, então toma cuidado, porque senão você vai ser levado daqui, hein? Então eu quero. Ai. E não vai ser numa nave espacial, então pode contar. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Que foi, Mazoca? Muito obrigado pela presença de todos. Namastê. Eu já dei todos os recados paroquiais de entrar no YouTube, de compartilhar, de comentar, de curtir, para ajudar a gente a poder espalhar aí para os robozinhos das redes sociais entregarem esse conteúdo para mais pessoas. E se você acha que alguém precisa ouvir sobre isso, indica também. Compartilha para a pessoa poder assistir, fica aqui o vídeo no IGTV, fica aqui o vídeo no Facebook e depois daqui a pouco vai lá para o YouTube, onde a gente tem todas as nossas lives, como eu já falei mais de uma vez. Entra lá, se inscreve, assina o tal do sininho para você receber as notificações sempre que a gente subir um vídeo novo, tá bom, gente? Então, muito obrigado e a gente se vê amanhã na nossa live de dupla sobre relacionamento. Beijo para todos, fiquem bem e até amanhã. Tchau.